A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Saudações, eternos estudantes, que somos encarnações afora. Lembrando que Kardec explicou que o Espiritismo, por sua essência e natureza, tem duplo caráter. É ao mesmo tempo o resultado da revelação divina e da produção científica, onde, em primeira parte, os Espíritos são encarregados por Deus de esclarecer-nos acerca das coisas que ignoramos e que não podemos aprender por nós mesmos e que nos importa conhecer. E que hoje estamos mais aptos e mais merecedores para compreender. Em segunda parte, esclarece muito bem Kardec: ninguém está dispensado do trabalho da observação e da pesquisa, nem desencarnados, nem oradores, nem estudantes, nem assistidos, adultos ou não. O ensino espírita não é privilégio de indivíduo algum, mas são ministrados a todos, do mesmo modo, porque nem os espíritos que os transmitem, nem os encarnados que o recebem, são seres passivos, por não renunciarem à faculdade do raciocínio e do livre-arbítrio. Porque não lhe é proibido o exame e o estudo, mas, ao contrário, são recomendados. Enfim, porque a doutrina espírita não foi ditada completa, nem impostas a ninguém como fé cega. A doutrina espírita é o produto do trabalho humano de pesquisa e observação dos fatos, das instruções que se estuda, comenta, compara, a fim de se tirar por si próprio as conclusões e aplicações para a vida de cada um. Eu sou o professor Roger. Bora lá, coragem, venham comigo. No programa anterior, aprendemos, entre outras chaves de interpretações bíblicas, que, para Kardec, o primeiro dia da criação é o período astronômico, o período da aglomeração da matéria cósmica universal em vários pontos do espaço, na forma de galáxias, constelações, estrelas e etc. Isso Kardec defende no livro A Gênese, capítulo 12, item 5. No programa de hoje, vamos aprofundar um pouco mais sobre o tempo, com base nos versículos de 1 a 3, do capítulo 1 do Gênesis, terminado com IS, que é o termo que vem do grego, da mesma pronúncia, Gênesis, só que esse som de G é próprio da língua portuguesa. Em grego, em hebraico, é Gênesis. Então, a palavra Gênesis significa origem, nascimento, criação, princípio. Então, a palavra Gênesis, ou Bereshit, no hebraico, é o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica quanto o da Bíblia cristã, e antecede o livro do Êxodo. Bereshit, no princípio, esse é o significado, a expressão temporal tirada da primeira palavra do versículo inicial do Gênesis.
Vamos à nossa epígrafe de hoje. E Deus disse: Fiat lux, e houve luz. Faça-se a luz. E a luz se fez. E foi esta a manhã, a tarde e a noite do primeiro dia. Esses são os versículos 3 e 5 do capítulo 1 de Gênesis. E vamos aos nossos comentários de hoje. No princípio inconcebível e incomensurável para nós, humanos, in nihilo tempore, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo, isso vemos na primeira questão do livro dos Espíritos, criou o princípio material, ou fluido cósmico universal, questão 27. Entretanto, nada podemos saber a respeito do número de séculos que dura esta formação, porque só o Criador o sabe, e ainda mais, bem louco será quem pretenda sabê-lo. Questão 42, dizem os Espíritos. E a própria teoria do Big Bang, como mencionamos no encontro passado, está sendo revista nesse momento, não mais entendida como o primeiro e nem um único evento criador. Também vimos no encontro anterior como o Papa Francisco, em discurso na Pontifícia Academia das Ciências, no Vaticano, declarou que Deus não é um mágico, criando as coisas instantaneamente com uma varinha de condão. O Espiritismo, como também afirmamos, concorda com essa tese, que houve uma criação intencional por Deus, mas isso não foi de uma forma instantânea, houve uma evolução. Pois cremos numa teoria científica e racional da criação, onde Deus está a criar ou a recriar o universo por uma ação lenta e gradual das leis da natureza. Isso não o torna para nós menor e menos poderoso. E, na verdade, Deus parecerá maior e mais poderoso quando não mais colocarmos a sua imagem, o seu conceito em pura especulação, pura invenção, diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 12. Explica para nós, Kardec, que para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais do universo, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era, para tais espíritos, o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração, com efeito, mais sublime, mais poética do poder de Deus do que essas palavras que traçam: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras do Gênese. Isso está na questão 38 do Livro dos Espíritos. Deus, a criar o universo, pela sua ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor, menos poderoso? Não. Fazia-se necessário e indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os próprios seres humanos. Uma teoria científica racional da criação os deixaria frios e indiferentes, diz Kardec, no mesmo versículo de Gênesis, capítulo 12. Segundo o espírito Galileu,
pelo médium Camille Flammarion, Deus, existindo por sua natureza desde a eternidade, criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela nossa imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre, além desse limite, mais uma longa eternidade. Ponderai bem esta ideia, dizem os espíritos. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultados em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida a todos os seres. E de mutismo, indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Conclui Galileu. O universo nasceu criança, nascido do Eterno, e remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do início. Isso se encontra no livro A Gênese de Kardec, capítulo 6, item 14. É sobre o tempo cíclico e progressivo, tal como canta Caetano Veloso em uma das suas músicas, esse tempo que ergue e destrói coisas belas. Explica Kardec que, sob uma ideia pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, uma alegoria oculta esconde frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda, pergunta Kardec, à primeira vista, do que a história grega de Saturno? O Deus que devora pedras, tomando-as por seus próprios filhos. Talvez vocês conheçam essa história como a história de Cronos, o deus do tempo. Continua Kardec. Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que esta alegoria de Cronos ou Saturno? Se lhe procurarmos o sentido moral, Saturno é a personificação do Deus do tempo. Sendo todas as coisas obras do tempo, ele é o pai de tudo que existe. Mas também, diz Kardec, tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição, pelo tempo. Dos corpos mais duros, seus filhos, visto que se formaram também com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente o próprio Júpiter, ou Zeus, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que afinal se deteriorou, de ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Como na expressão, água mole, pedra dura, tanto tempo bate até que fura. Toda a mitologia pagã, diz Kardec, isso é muito interessante gravarmos. Aliás, nada é, em realidade, mais do que um quadro vasto de alegorias de diversas faces, boas e más, da humanidade. É aquilo que chamamos de arquétipos. Para quem lhe busca o espírito que lhe tem bem, é um curso completo da mais alta filosofia,
como acontece com as fábulas modernas. O absurdo estava em tomar a forma pelo fundo. Isso Kardec defende. O estudo da doutrina espírita, também dos mitos gregos, dos mitos bíblicos, das mitologias universais, lá no livro A Gênese, capítulo 12, item 15. E vamos falar um pouco mais de tempo. Agora, num outro livro bíblico, o livro de Eclesiastes. Nesse sentido do tempo, o rei Salomão explica os ciclos naturais, ou ciclos da natureza, incluindo também a reencarnação. Diz-nos, ensina-nos o rei Salomão: uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol se põe e apressa-se a voltar ao seu local de onde nasceu. Naquele tempo não tinha uma compreensão de que a terra girava, então a trajetória aparente do sol é que o fazia nascer e se pôr. O vento vai para o sul e faz o seu giro e volta para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O ser humano não pode se eximir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ainda acontecer. E o que se fez no passado? Isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Isso já se foi também nos séculos passados, que se foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. E delas haverá lembrança ou não, entre os que hão de vir depois. Então, essa explicação do rei Salomão encontra-se no livro Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 4 a 11. E para concluir essa exposição de hoje, canta o Gilberto Gil, na letra da música Tempo Rei, que, como dizia Heráclito, tudo está em movimento de transformação. Esta é a regra. Não se iluda. Tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, tempo e espaço transformando todos os sentidos. Matéria densa, como pães de açúcar e corcovado, até o pensamento. Mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar a filosofia, nem de gregos, nem de baiano, transformando as velhas formas do viver. Vamos agora revisar o que aprendemos hoje. Aprendemos que o livro primeiro de Moisés chama-se em hebraico Bereshit, e significa no princípio, no começo. É um termo tal como começam os contos de fadas. Era uma vez. É um tempo que não se sabe bem ao certo quando foi. Muitos causos populares, histórias populares, tentam fazer esse início. No passado, num tempo distante, é um tempo sem uma precisão, um tempo indefinido no início. Também aprendemos que a palavra Gênese vem
de Gênesis, ou Gênesis, do grego nascimento, porque é uma palavra composta na sua origem, né, na sua etimologia, da palavra Gaia, ou Ge, que é a deusa terra, nossa terra-mãe, nossa deusa-mãe, ou a mãe terra. Então, ela que é a geratriz das coisas que foram criadas aqui no planeta. Então, a palavra Gênesis tem a ver também com paligenesia. Paligenesia é a reencarnação. Tem a ver com regeneração, com reencarnar ou renascimentos. Então, assim, a palavra Gênese, que é o título do livro de Kardec, enquanto Gênesis é o livro atribuído a Moisés. Então, assim, aprendemos hoje um pouco mais a respeito do tempo. O tempo, ele é algo que não devemos confundir a sabedoria de Deus com a instantaneidade que poderia ter feito. Deus poderia ter feito todas as coisas perfeitas, mas não seria de Deus. Para Deus, a perfeição é fazer as coisas simples e esperar que elas mesmas tenham o mérito de se transformar com o tempo. Deus criou o princípio das coisas. Ele é a causa primária, como está lá na primeira questão do livro dos Espíritos. Ele criou o fluido cósmico universal e a partir daí todas as coisas foram se diferenciando por si mesmas. É a evolução em tudo. Criou o princípio inteligente, o princípio espiritual, simples e ignorante. E olha nós, cada um segundo as suas obras, aperfeiçoando a cada nova encarnação, aprendendo um pouco mais a respeito da vida. Então, nem Jesus, nem os anjos do céu foram criados perfeitos, nem também, como veremos, Adão e Eva não eram pré-ter-humanos como super-heróis, né? Não. Os gregos também acreditavam que a primeira geração, esta geração de ouro, foi se corrompendo e perdendo as capacidades. Vamos ver também, mais à frente, como os anjos do céu se decaíram. Mas se eles eram perfeitos, não poderiam ter decaído. O que ocorre é que eles não eram perfeitos, eram perfectíveis. Estavam bem evoluídos, mas não eram perfeitos ainda. E aqui reencarnaram para nos auxiliar no progresso. Aprendemos também com Kardec uma fábula. Sim, Kardec nos incentiva a estudar as mitologias grega, como a fábula de Saturno ou Cronos. É interessante a gente notar que a mitologia grega é a mitologia greco-romana. Um dominou o outro em guerras de impérios e houve um sincretismo dessas ideias, como a gente falou um pouco mais abaixo, da música de Gilberto Gil, de que as próprias ideias, elas estão em combinação, em transformação. O próprio Espiritismo veio a seu tempo, dar a sua contribuição e está aqui fazendo um revisitar, um recontar
o livro de Gênesis através das novas chaves de interpretação dada pelo Espiritismo, dado pelas ciências, dado por outras obras. Então, o mito grego de Saturno ou de Cronos, ele que era filho de Gaia, a deusa Terra, que paria infinitamente coisas imperfeitas, monstros, gigantes. E, em determinado momento, por ação do tempo, nasceu o ser mais belo, a deusa da beleza, Vênus, Afrodite. E assim, então, temos que houve evolução. Não houve uma degradação, porque o espírito nunca degrada, sempre evolui. Não há a chamada metempsicose, mas há sim uma evolução. E por fim, também aprendemos que Deus criou por toda a eternidade. Não nos cabe aprofundar essa questão, porque é uma questão para nós ainda teórica. Não tem como provar isso de uma forma prática. É apenas uma teoria. Sabemos, filosoficamente, que Deus existe desde sempre. É infinito. Nunca foi criado e nunca vai deixar de existir. E sabemos também que Deus nunca foi ocioso, que está criando sempre. Vimos na semana passada que Jesus reafirma isso. Eu e o Pai estamos trabalhando sempre. Jesus, de alguma forma, corrige a ideia de Moisés de que Deus descansou no sétimo dia. Deus é espírito, Deus não se cansa. Deus faz as coisas por vontade e por isso que tudo que ele faz é bom. E assim, chegamos ao fim de mais um programa. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Desejamos retornar em próxima oportunidade. Paz e luz a todas e todos.